dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados todos os homens, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Chegando ali, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu, pelo fato que os apóstolos imporem as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceram-lhe dinheiro, dizendo: dê-me também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir algum dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, e talvez Ele perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Deus, que a Tua palavra possa falar em nosso coração, que nós não possamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui transformados por ela, em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema dela seria: abandone o seu ego. Como vocês sabem, nós estamos na série de Atos dos Apóstolos, onde nós observamos como os primeiros cristãos viviam. E quando nós lemos o livro de Atos, o que nós podemos perceber é que a igreja de Jesus, ela de fato é imparável. Tanto é, como eu repito e repeti algumas vezes nessa série, que nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando sobre a mesma coisa que os apóstolos falavam. Ainda nos primeiros dias da igreja, a igreja sofreu alguns problemas, algumas dificuldades, algumas diversidades, muitas perseguições. E talvez a pior delas tinha acontecido recente, que era Estevão, um diácono que acabara de morrer apedrejado. E por quê? Por causa da sua fé. A Bíblia diz no capítulo 7 de Atos que Estevão foi apedrejado enquanto o seu rosto brilhava, e as pessoas não suportavam esse brilho e resolveram apedrejá-lo
para que ele morresse. E a partir daquele momento, lendo a palavra de Deus, nós podemos pensar, nos dias de hoje, que a igreja poderia ter duas opções. Quais são as opções? A primeira, parar de vez com a mensagem, porque estava ficando pesado demais. Perseguição em cima de perseguição. Eles poderiam ter entrado no consenso e dizer, não vale a pena. Morrer por essa mensagem não vale a pena. Afinal, Jesus nem está mais no meio de nós. Eles poderiam ter voltado para casa. Quem era pescador poderia ter voltado a pescar. Quem era cobrador de imposto poderia voltar a cobrar imposto. Os discípulos, os apóstolos, poderiam voltar a fazer as coisas que faziam. Ou eles tinham uma segunda opção, que era continuar pregando o evangelho, ainda que a vida deles corresse em risco. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos que eles escolheram a segunda opção, que foi, nós vamos continuar pregando o evangelho, ainda que nos custe a vida. Estevão havia acabado de morrer. O corpo dele ainda estava jogado. E a palavra de Deus diz que alguns homens piedosos foram sepultar esse homem e choraram por ele. Por quê? Porque alguns momentos atrás ele estava junto com eles, anunciando a palavra do Senhor, mas agora ele estava morto. E com a morte de Estevão, a Bíblia diz que, exceto os apóstolos, todos os outros, toda a igreja, que naquele momento eram mais de 5.000 pessoas, já estavam sendo dispersas para outros lugares por causa da perseguição. E havia um homem específico que estava ferrenho atrás dos cristãos para que pudesse os matar. Olha só o que diz o versículo 3 desse livro de Atos, no capítulo 8 que acabamos de ler. Diz assim, Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres, os lançando à prisão. Para quem não conhece, esse Saulo é o mesmo Paulo, que foi perseguido e morto também por causa do evangelho, responsável por escrever mais de 70% do evangelho. Esse mesmo homem era um perseguidor da igreja e estava indo de casa em casa prendendo os cristãos. Ou seja, muita perseguição, muita prisão, muita humilhação. Porém, a igreja de Jesus continuava firme no propósito que era anunciar que Jesus, que havia sido morto dias atrás, era o Messias. A igreja foi dispersa, os apóstolos continuaram, mas essa perseguição, essa ameaça de morte, fez com que a igreja fosse para os lugares que Jesus já havia anunciado que queria que eles fossem. E aí a palavra de Deus diz que eles foram para uma cidade chamada Samaria, cumprindo o que Jesus havia dito, que eles iriam para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e aos confins da terra. Qual que é o problema de Samaria? Que Samaria, o povo samaritano, eles tinham uma rixa com o povo judeu, e o povo judeu odiava o povo de Samaria. Eles não suportavam ficar perto deles, eles não suportavam estar perto desse povo, mas agora por causa do evangelho, eles fogem de Jerusalém, e para onde eles vão? Samaria. Para o lugar aonde habitava aqueles que eles odiavam. Isso nos ensina a primeira coisa, o quê? Que o evangelho deve ser pregado e anunciado até para quem nós não gostamos. Eu sei que você é crente, eu sei que você gosta de todo mundo, eu sei que você é cristão, eu sei que você não tem problema com ninguém, eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você não tem ódio no seu coração por ninguém, eu sei disso. Então talvez a mensagem não é para você, é para alguém que não gosta de outra pessoa. Mas a Bíblia está nos ensinando que o evangelho não é seletivo apenas para quem nós gostamos. O evangelho não é seletivo apenas para quem nós amamos. Porque o primeiro local que os diáconos, a igreja, foi pregar o evangelho quando foram dispersos foi para Samaria. E por que eles fizeram isso? Primeiro, porque Jesus tinha dito que eles deveriam ir. Segundo, porque o evangelho é um poder para a transformação de todos, até para a vida daqueles que nós não gostamos. Então quer dizer que o evangelho tem poder para transformar até a vida das pessoas que você não gosta. Abrindo as aspas comigo, talvez o evangelho transformou a você que outra pessoa não pode gostar de você também. Ou pelo menos deveria ter transformado.
A primeira lição que nos faz entender com os discípulos sendo dispersos eles foram para o local onde existiam pessoas que não gostavam deles e eles não gostavam dessa pessoa. Por quê? Por causa de uma mensagem. O Evangelho tem o poder de nos unir. O Evangelho tem o poder de unir pessoas que não gostam uma das outras. O Evangelho tem poder de unir irmãos que não gostam de irmãos. Eu estou falando de pessoas de sangue. O Evangelho tem poder de unir filhos que não gostam dos pais. O Evangelho tem poder de unir pais que não gostam dos filhos. O Evangelho tem poder de unir vizinhos que não gostam de vizinhos. Esse é o poder do Evangelho. Pessoas que antes não gostavam uma das outras, passam a gostar, passam a se admirar. Por quê? Porque o Evangelho entrou na vida dessa pessoa e a transformou. O Evangelho tem o poder de transformar a nós e até aqueles que nós não gostamos, por isso nós devemos pregar o Evangelho. Está comigo, irmão? Porém, nessa debandada de irem pregar em outro lugar, outro diácono também, que havia sido ordenado com Estevão, começou a pregar com grande poder, que é o que diz o versículo 4 de Atos 8. Diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ao que parece, Estevão, aquele que havia morrido alguns dias atrás, havia se tornado algum tipo de arquétipo, quando se tratava o amor à mensagem do Evangelho. E isso fez com que Filipe, que era outro diácono também, se enchesse de coragem e fosse pregar o Evangelho com grande intrepidez. Presta atenção, ele estava pregando o Evangelho para pessoas que os judeus odiavam, e eles eram odiados por essas pessoas. Mas por causa dessa mensagem, a Bíblia diz que pessoas eram libertas de espíritos imundos, coxos voltavam a andar, paralíticos voltavam a ter os seus movimentos, e pessoas eram curadas fazendo o quê? Trazendo alegria àquela cidade. Olha só o que faz o coração de um homem que entendeu o Evangelho. Ele vai pregar para quem não gosta dele, para pessoas que anteriormente ele também não gostava. E aquela mensagem, o poder daquela mensagem, trouxe alegria naquela cidade, nos ensinando outra coisa. O quê? Que o Evangelho real, quando ele é ministrado, ele tem o poder de causar transformação por onde ele passa. Presta atenção, feliz é a cidade que entendeu a mensagem do Evangelho. Feliz é a nação que entendeu a mensagem do Evangelho. E aqui eu não estou dizendo de eventos que são ditos eventos para Jesus. Porque o que estamos vivendo hoje é uma série de eventos que são ditos como eventos para Jesus, mas não são eventos para Jesus. Eu não estou dizendo que pessoas que saem pelas ruas dizendo nós amamos Jesus, mas com uma segunda intenção, que muitas das vezes é uma intenção política ou coisa do tipo. Não estou dizendo sobre isso. Estou dizendo da cidade que entendeu o Evangelho. Da nação que entendeu o Evangelho. Nos ensinando que a alegria da cidade vem através da salvação. Assim como a alegria de uma casa. Porque toda casa que é alcançada por Cristo é uma casa alegre. Toda casa que é alcançada por Cristo é uma casa que passa a ter alegria. Assim como toda cidade que é alcançada por Cristo. Quando o Evangelho chega na casa, irmão, preste muita atenção nisso. Toda casa que foi confrontada pelo Evangelho, o marido entendeu o Evangelho, a esposa entendeu o Evangelho, a casa passa a ter alegria. Eu sou testemunha de pessoas e casas que viviam em discussões. Eu sou testemunha de casas que o marido e a esposa viviam em atrito. Os pais e os filhos viviam em atrito. A mãe e os filhos viviam em atrito. Mas um deles foi alcançado pelo Evangelho. E aí esse morreu, entendeu e disse, tá bom, esse é o Evangelho, eu vou morrer para que minha casa possa viver. E aquela casa foi restaurada.
Homens que se depararam com o Evangelho e foram restaurados e restauraram suas famílias. Mulheres que foram encontradas pelo Evangelho e foram restaurados e restauraram a sua família. Assim como uma cidade que entendeu o Evangelho pode ser restaurada também. Aí a Bíblia diz que a mensagem que Estevão pregava era com tanto poder, tanta ousadia, tão cheia do Espírito Santo, que muitas pessoas estavam sendo salvas, inclusive um que era mágico, que é o que diz o versículo 9 e o versículo 10, que dizem assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado, e dizia ser alguém importante, ou melhor, muito importante. E todos lhe davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simão pregando, Filipe pregando, e um mágico, que era cheio de si. A Bíblia está dizendo que ele era alguém que se dizia muito importante. As pessoas o chamavam de um grande poder. Olha o tamanho do ego desse homem. O homem que se diz importante. As pessoas passavam por ele dizendo, imagine, irmão, a cena comigo, o homem passando com suas mágicas, as pessoas dizendo: lá vai o grande poder. Um homem cheio de ego, cheio de si. Um homem com o coração inflamado em si mesmo, naquilo que ele fazia, e as pessoas ao seu redor estavam aplaudindo e dizendo que ele continha, ou melhor, ele era o grande poder. Aí qual que é o problema disso, irmão? O problema de que quando nós somos elogiados por pessoas, ou quando nós temos em nós uma autoestima tão elevada, que nós julgamos pessoas muito importantes, nós não temos entendimento de quem somos, e isso é um problema para nós. Por quê? Porque nós somos movidos por duas coisas. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando nós não temos entendimento de quem somos, nós somos movidos por duas coisas. Primeiro, pelas críticas. E segundo, pelos elogios. Quando você não tem entendimento de quem você é, daquilo que você nasceu para fazer, você é guiado por duas coisas, pelas críticas e pelos elogios. Aí qual que é o problema? O problema é que quando somos guiados por isso, as críticas vão nos abalar e vão nos fazer parar, ainda que aquilo que estejamos fazendo seja algo bom. E os elogios vão nos fazer perder a noção de quem realmente somos. A crítica vai te fazer parar, ainda que você esteja fazendo alguma coisa boa. Porque se você não tem noção de quem você é, você está fazendo, aí uma crítica vai fazer você colocar em xeque tudo aquilo que você está fazendo. Por exemplo, no trabalho. Você está trabalhando, está dando o seu melhor, e aí você está esperando o elogio do outro, mas esse elogio não vem, vem uma crítica. Aí você começa a colocar em xeque tudo aquilo que você estava fazendo de bom. Ou pelo contrário, quando o elogio faz isso também. Às vezes você está fazendo algo ruim, mas vem alguém te elogia e você se incha, mas ainda continua fazendo algo ruim. Nós temos que ter a nossa identidade firmada em Cristo Jesus, para que críticas nem elogios possam nos fazer ou caminhar ou parar. Existia um grande pregador no século XX, que a história diz que ele pregava em estádios cheios de pessoas, apenas ele, sozinho, arrastava multidões com o microfone pregando o evangelho. Aí a história dele diz que ele contratou um homem, que após os seus sermões, esse homem ia atrás dele dizendo: você não é nada, você não pode nada, quem pode é Deus, quem faz é Deus. Porque imagina você, um homem sozinho com o microfone e milhares de pessoas parando para assistir esse homem. Imagina o coração inflado desse homem. Aí ele contrata alguém dizendo: acabou a pregação, você vem atrás de mim dizendo: você não é nada, você não pode nada, você não faz nada, quem faz é Deus. Por quê? Porque o homem desce inflado, mas quando alguém chega dizendo: não é por você, é por ele, o cara murcha na hora. Ele desinflama na hora. Sabe qual é o problema, irmão? O problema de Simão, por ele se achar grande e muito importante, não era a mágica que ele fazia, era o seu coração inflamado. O problema de Simão era o seu coração que era inflamado.
o seu coração que era cheio de si mesmo, o seu coração que dizia que ele era muito importante, as pessoas que estavam ao seu lado diziam que ele era muito importante e ele saía cheio de si. Também é o nosso problema quando o nosso coração é inflamado, o ego é inflamado. Nós somos importantes, eu sou maior, eu sou melhor. Mas ainda assim, esse homem foi encontrado pela mensagem do Evangelho. Olha só o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando-o extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Esse homem ouviu o evangelho e resolveu caminhar ao lado de Filipe. Para quê? Observar os seus sinais e milagres. Por quê? Porque parecia com as mágicas que ele fazia. Porém, agora, ele via que era de verdade. Por quê? Mágica é arte, é misticismo. Você que tem 30 a mais, um pouco mais talvez do que 30, vai lembrar de um homem famoso da televisão que chamava Mr. M. Qual que era a função do Mr. M? A função do Mr. M era revelar os truques dos mágicos. Aí ele ia para o Fantástico, que era um programa de televisão também famoso na época, talvez você adolescente não conhece, mas era um programa famoso, todo mundo assistia, e ele ia lá para falar como os mágicos faziam as coisas que faziam. Por quê? Porque a mágica era treinada. Tudo que Simão fazia, assim como o Mr. M, era treinado. Então Simão sabia que o que ele fazia era treinado, ele tinha forma de fazer. Porém, as de Filipe não eram treinadas. Agora você imagina, o cara que fazia os truques treinados, agora ele está vendo alguém fazer as coisas sem o truque. Aí ele diz, eu preciso acompanhar, eu preciso ver o que esse cara está fazendo, eu preciso acompanhar o que esse homem está fazendo. E aí, como não se bastasse, acontecem coisas piores. Olha só o que diz o versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Chegando ali, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então eles impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. O homem vê Pedro e João ministrando o Espírito, e aí ele olha e fica assustado, porque a manifestação era visível. Agora imagine eles orando, as pessoas recebendo o Espírito Santo com manifestações visíveis, seja lá qual for, porque a Bíblia não fala, mas as pessoas que estavam tristes agora estavam alegres, e aí Simão se enche dizendo, eu quero fazer isso também. O coração cheio de inveja. E aí o que ele oferece? Dinheiro. Me dê aquilo que vocês fazem, eu posso pagar. Me dê aquilo que vocês fazem, me ensina aquilo que vocês fazem, eu posso pagar por isso. Irmão, presta atenção, o problema não era a mágica em si, o problema é que aquilo estava fazendo com que o coração de Simão ficasse cheio de orgulho, nos revelando que o problema não é querer participar da obra de Deus, o problema é querer fazer a obra de Deus para construir a nossa própria grandeza. O que Simão queria não era o Espírito. O que Simão queria era o que o Espírito podia produzir. O que o Simão queria não era que as pessoas fossem revestidas pelo Espírito, como estavam sendo, não. Ele queria aquilo que o Espírito poderia produzir. E isso é contemporâneo, né? Porque as pessoas querem o dom de Deus, sem desejar o doador, que é o Espírito Santo. O que as pessoas querem hoje é ter influência, mas elas não querem buscar o caráter de Deus. O que as pessoas querem, na maioria das vezes, é uma plataforma, porém uma plataforma sem santidade. O que as pessoas querem é autoridade, porém autoridade
sem serviço. O que as pessoas querem é de forma fácil. Me compre que eu te entrego. Eu tenho dinheiro e eu posso comprar aquilo que você está oferecendo. Não tem como, irmão. É normalmente o que eu digo sobre salvação. Olha só, não importa a quantidade de dinheiro que uma pessoa possa ter, é impossível que essa pessoa compre a salvação. Não importa o que tanto de dinheiro que essa pessoa tenha, é impossível que ela compre os dons de Deus. É impossível. Por quê? Porque os dons de Deus não estão à venda. E é isso que Pedro responde. No versículo 20 ele diz assim: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte de você, para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal, ore ao Senhor, e talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seus testemunhos e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Aqui revelou o problema. E qual que era o problema? Não simplesmente o dinheiro em si. O problema era ele tentar comprar o que não estava à venda. E o problema era a motivação do seu coração. Sabe o que os discípulos disseram? Você e o seu dinheiro serão destruídos. Por quê? Por causa do seu coração. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Jesus nunca teve problema com dinheiro. Aliás, a obra dele, para ser realizada, precisa de dinheiro. Todas as vezes que Jesus corrigia dinheiro, não era por causa do dinheiro. Por exemplo, com o jovem rico, que Jesus diz: quer me seguir? Quero, vende. Quer vir atrás de mim? Quero. Vende, entrega tudo e vem e me segue. Mas, por exemplo, com José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, que era rico, Jesus não mandou vender. Com as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, que era caro. Por que o ministério de Jesus era caro? Porque eram 13 pessoas caminhando, Jesus e mais 12, e ainda tinha Judas para roubar. Aí a reflexão é: alguém rouba de quem não tem nada? Na atual conjuntura, se alguém pegar R$5 meu, eu vou perceber. Por quê? Tem pouco na conta. Para alguém roubar tem que ter. Então o problema de Jesus não era com dinheiro, ele tinha discípulo rico, tinha mulher rica que sustentava o ministério dele. O problema não era com o dinheiro, o problema era com o coração. O problema que os apóstolos apontam em Simão não era o dinheiro e nem a mágica, era o coração. Por quê? Porque o coração dele estava tão corrupto que ele achava que o dinheiro poderia comprar o espírito. E existem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. E uma dessas é o Espírito Santo. Não há dinheiro que possa comprar. Qual que é o problema? Um coração inflamado. Acha que pode conseguir todas as coisas. E nesse dia, Simão descobriu que havia algumas coisas que o dinheiro dele não podia comprar. Mas talvez o maior problema não fosse tentar comprar o Espírito Santo. O maior problema era ele acreditar que por causa do seu coração inflamado, tudo tinha um preço. Todo mundo poderia ser comprado. O ego inflado no coração do homem fez com que ele quisesse comprar até o próprio Deus. E o que é que nós podemos aprender com isso nas nossas aplicações práticas? A primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que não existe escolha para quem o evangelho deve ser pregado. Não existe escolha para quem o evangelho deve ser pregado. Samaria era justamente o lugar que os judeus não gostavam.
Aí se colocando no lugar do Filipe, da igreja, que foi pregar o evangelho, é como você sair de um lugar e pregar em outro. Sabe assim, ó, pegando um exemplo talvez mais prático que você conheça, uma torcida organizada de futebol pregando o evangelho para outra torcida organizada de futebol, sabe? O cara sair do lugar onde ele está lá, torcendo para o seu time, aí ele dizer, eu vou lá e vou pregar o evangelho para aquela torcida, para aquele torcedor organizado. Os caras querem se matar. Eu trabalhei em um lugar uma vez, meu último serviço de carteira assinada, antes de me tornar autônomo, que era cofermeta. E aí eu me lembro de certa vez, eu era conferente, e aí eu estava indo colocar umas mercadorias para entregar a um cliente. E aí eu me lembro da cena, que eram 5 andares, eu trabalhava no quarto, e aí só que tinha que descer os 4 para entregar no galpão. E aí eu cheguei no galpão de baixo, no primeiro galpão para entregar a mercadoria. E tinha um cara lá que ele era da torcida organizada do Cruzeiro, o Máfia Azul, né? E aí eu me lembro de ver ele, um cara gente boa, um cara gentil, um cara que conversava com todo mundo. E aí nesse dia que eu estava saindo da portinha para entregar a mercadoria, vem o gerente do meu setor chegando com outro cara para trabalhar. E aí eu me lembro da cena até hoje, esse cara, que era da torcida que já trabalhava lá, olhando para a porta, vendo esse outro chegar. E os caras queriam quase que se matar com um olhar no corredor da empresa. Os caras entrando, olhando um para o outro, e eu dizendo, ué, se conhecem? E aí passaram alguns dias e eu me familiarizei com esse que tinha chegado. E aí eu descobri que esse outro era torcedor organizado do Atlético. Aí ele me disse, quando eu cheguei, e eu vi ele lá embaixo, eu queria ter partido para cima dele no meio da empresa. E aí alguns dias depois, conversando com o outro que já estava na empresa, aí ele disse, quando eu vi esse cara entrar, meu irmão. Tanto é que, algum tempo depois, o que já trabalhava lá saiu, porque ia trabalhar um dia e faltava 5 por causa de cruzeiro. Mas esses caras não conseguiam se falar. Esse outro que já trabalhava, ele era responsável pelo setor de baixo, ele não conseguia falar com ele, ele tinha que pedir alguém para intermediar. Os caras nunca se falaram dentro da empresa, por causa de torcida organizada. E aí, para parafrasear isso aí, como se esses caras fossem encontrados pelo Espírito hoje, e amanhã um outro chegasse dessa mesma entrada dizendo, me perdoa. Por quê? Porque eu te julguei mal. Me perdoa por quê? Porque por causa de time de futebol, eu, quando entrei na empresa, o meu desejo era tirar a sua vida. Parafraseando um pouco melhor para você entender, é quando você, às vezes, sai da sua casa para ir trabalhar, e no seu trabalho tem alguém que você não goste. Na sua escola tem alguém que você não goste. Mas você foi encontrado pelo Evangelho. É quando você chega lá e olha para essa pessoa que você não gosta e diz, eu fui transformado pelo Evangelho. E talvez essa pessoa não foi, e vai olhar para você e dizer, o que está acontecendo? Pegava no meu pé, tinha birra, tinha ira. Mas agora o que aconteceu com você? A resposta é simples. Eu fui transformado, eu encontrei um homem. E esse homem me transformou. E eu quero falar desse homem para você também, ele pode te transformar. O Evangelho pode e deve ser pregado para quem nós amamos, mas para quem também nós não gostamos. Talvez amanhã seja um bom dia para isso. E talvez você não precise falar nada, talvez é só chegar e dizer, me perdoa. É aquebrantamento, irmão, é avivamento na empresa, na escola, na faculdade, um me perdoa. Pelo quê? Por nada não. E vai seguir sua vida. O Evangelho já foi pregado com um abraço, com a fala, com um pedido de perdão. Segunda coisa, nós não podemos confundir admiração com transformação. O que Simão fez foi ficar impressionado. Mas mesmo impressionado, ele não ficou rendido aos pés daquele
que estava fazendo um milagre na vida daquelas pessoas. O que nos ensina que, às vezes, nós podemos ficar admirados com a pregação, com milagres, com dons, com igrejas, com pregadores, com louvores, com manifestações, mas ainda precisamos de arrependimento. Não adianta só admirarmos. Nós chegamos nesse nível, né? Eu digo do mundo todo, por exemplo, as músicas hoje no gospel principalmente, são cantadas, estão batendo no Spotify a terceiro lugar, a primeiro lugar, porque as pessoas cantam dizendo, eu gosto tanto dessa música. Compartilham pregações na rede social dizendo, eu amo esse pregador, mas não há mudança de vida. Por quê? Porque só há admiração pela voz da cantora, pelo instrumento tocado, pela retórica do pregador, mas a admiração não causa transformação por si só. O que causa transformação é arrependimento. Arrependimento. Nós podemos amar ouvir a voz do cantor tal, amar ouvir o pregador tal, mas sem arrependimento. É por isso que às vezes eu parei, né? Você lembra disso? Eu parei. Não critico mais ninguém no púlpito. Mas eu tenho essa crítica coletiva com o evangelho que não tem um chamado ao arrependimento. Um convite ao arrependimento dizendo, você precisa ser transformado. Por quê? Porque não existe outra forma de encontrar com o seu Salvador que não seja o arrependimento. Não existe outra forma de chegarmos ao céu. Não existe um atalho melhor. Não existe um lugar onde nós vamos passar para um lado e para o outro. Eu sou ruim de maps lá, né, de dirigir. Eu me perco com o GPS do celular. De verdade. Então, pegar o atalho para mim não é opção quando eu estou dirigindo. Eu tenho que ir pelo caminho do Maps. Mas eu ando com algumas pessoas, às vezes, que têm mais costume de dirigir pela cidade, são motoristas e tal, e os caras pegam um atalho e eu digo, onde eu estou, irmão? O cara, não, vou cortar por aqui, vou sair lá na frente. Aí, quando você assusta, você saiu lá na frente mesmo. Isso funciona no trânsito, mas não funciona no reino de Deus. No reino de Deus, só existe uma porta. E o cara crachá, a supervisão dessa porta é o sangue de Cristo na vida daquele que foi transformado. Não adianta chegarmos lá e dizermos, eu fui para a igreja, eu ouvia canções gospels, eu até compartilhava o pregador gospel. Disse, Jesus dizendo, foi alcançado, foi transformado, foi salvo? Não, não tem conversa. Admiração não causa transformação. O que causa transformação é arrependimento. Está comigo, irmão? Terceira coisa que nós podemos aprender é que nós devemos examinar a motivação por trás do nosso desejo. Examine a motivação por trás do nosso desejo. O que Simão queria? Poder. O que Simão queria? Ele queria receber o poder do Espírito Santo. Aí a pergunta que fica é, para nós, o porquê nós estamos pedindo isso que estamos pedindo a Deus? O porquê é que nós queremos tanto dinheiro? O porquê é que nós queremos tanta influência? O porquê é que nós queremos tanto ministério? O porquê é que nós queremos tantas coisas? Qual que é a motivação do coração? Deus, eu quero. Para quê? Quem vai ser alcançado? Quem vai ser transformado? Vai mudar a vida de quem? Deus, eu quero dinheiro. Para quê? Qual que é a motivação do dinheiro? É aquele memezinho assim, né, se eu ficar rico, eu não vou ser transformado. Aí no outro dia o cara mandando áudio humilhando a família, dizendo, eu não preciso de vocês para nada, não vou dar dinheiro para ninguém, estou indo embora do país. Eu preciso, para quê? Deus, eu preciso de os solteiros, né, dizendo, Deus, eu preciso me casar. Para quê? Para suprir carência ou para que a glória do Senhor possa ser exaltada no seu casamento? Deus, eu preciso, não aguento mais esse emprego, eu preciso do outro emprego. Para quê?
Para que você possa falar com os irmãos que você venceu na vida e você conseguiu um emprego melhor do que eles? Ou para que o Senhor possa ser exaltado? Não responda. Quarta e última coisa para que nós possamos fechar. Deus não é um meio para alcançarmos os nossos objetivos. Deus não é um meio para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E talvez esse seja o principal. O que Simão fez? Tratou o poder de Deus, tratou o Espírito Santo como um recurso. Ou seja, se eu pagar, eu consigo. Deus, eu não preciso do final, eu preciso do Senhor no meio. É um meio para que eu possa alcançar Cristo. Deus não é um meio. Ele é o fim. Tudo que fazemos hoje é para que no fim, Cristo possa ser revelado. Tudo que fazemos hoje não é para que ele possa ser um meio para que nós possamos alcançar alguma coisa. É para que no fim, ele possa ser revelado. Nós podemos pedir? Sim. Podemos pedir a Deus dons? Sim. Podemos pedir a Deus coisas? Sim. Mas tudo isso não pode ser para que o nosso coração seja inflamado. Mas deve ser para que a glória de Deus possa ser revelada em nós e através de nós. Eu já vi gente, irmão, que orou a Deus pedindo e Deus deu. Mas às vezes Deus, como Romanos 1 lá, né, jogou aos seus próprios prazeres. Deus diz, quer? Toma. Aí o coração se incha, se inflama. Conheço pessoas que pediam a Deus dinheiro, viviam por causa de dinheiro. Deus falou, toma. Abriu de uma vez só. Em 2, 3 meses, viu dinheiro que nunca viu na vida. Sabe qual é o problema? O que aconteceu? Ficou uns 3, 4 meses ostentando com o coração cheio, dizendo, agora eu tenho, agora eu posso, agora eu vou. Porém o coração era inflamado. E o dinheiro é um Deus caro. Foi comprando. 3 meses depois, estava devendo muito mais do que devia antes, porque conseguiu acessos que não tinha antes. Revelando que o problema não estava no dinheiro, não estava no emprego, não estava na faculdade, estava no coração. Seu problema não está naquilo que você quer ou naquilo que você tem. Seu problema está nas suas intenções, motivações e no nosso coração. Não queira adquirir de uma forma barata ou comprada aquilo que não se pode comprar. Fique de pé no seu lugar. O coração é um dos precursores em ou nos aproximar de Deus ou nos aproximar dos nossos próprios desejos. E o problema é quando temos muito, que os nossos desejos são sempre alcançados, nosso ego se infla. E aí nós queremos achar que nós podemos fazer o que queremos com as pessoas ou comprar o que queremos de quem quisermos, a hora que quisermos, do jeito que quisermos. Talvez a oração de hoje é para que nós possamos ter um coração igual ao coração de Deus. Assim como Davi, um coração segundo o coração de Deus. Um homem cheio de problema. Você não congregaria na mesma igreja que Davi fosse. Você não ia. Você não ia. Que o bicho era ruim, irmão. Cheio de problema. Mas era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque entendeu a vontade
a grandeza e o tamanho de Deus, estava sempre pronto a se arrepender, dizendo: pequei, tá bom, estou arrependido, não faço mais. Um coração segundo o coração de Deus é um coração pronto a se arrepender e pronto a voltar à rota. Talvez seja isso a questão de hoje, assim, ó, voltar à rota. Talvez você estava saindo pelos atalhos e hoje é dia de voltar à rota do seu coração. O ego cair para um lado e a vontade de Deus prevalecer em sua vida. Deus, nós te louvamos essa noite. Queremos pedir ao Senhor, Pai, para que o nosso coração não possa nos governar. Para que o nosso ego, Pai, não possa se inflamar e fazer com que possamos perder o rumo e o centro da Tua vontade. Que nós possamos ver todas as coisas, Pai, com óculos, com a ótica de Cristo. Que nós possamos, Pai, olhar para todas as coisas dessa terra, não com a nossa ótica humana caída, mas que possamos olhar com a ótica de Cristo, Pai. Para que nada possa tomar lugar de primazia em nós, que não seja o Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está com o coração inflamado, com o ego inflamado, Pai, talvez essa pessoa pode ser eu. Talvez essa pessoa possa ser um dos meus irmãos, Pai. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa quebrar no nosso coração essa noite esse ego, esse orgulho. Meu Deus, nós às vezes não podemos ouvir um elogio que nós já não sentimos mais do que deveríamos. Às vezes não podemos ouvir uma crítica, Pai, que desfaz tudo aquilo que o Senhor tem construído também em nós. Guarde o nosso coração, guarde nossa vida, para que nós possamos fazer a Sua e não a nossa vontade, Pai. Que essa semana possa ser uma semana onde nosso coração possa estar em segundo lugar e que a Tua vontade possa estar em primeiro lugar. Que o nosso desejo possa estar em segundo lugar, que a nossa carne possa estar em segundo lugar e que o Senhor possa estar em primeiro lugar, para que possamos tomar as decisões assertivas, em nome de Jesus. Amém. E você que crê nisso, aplauda o Senhor no seu lugar. Que você possa ir para a sua casa essa noite, pedindo ao Senhor para que o seu coração possa estar guardado debaixo da graça, da vontade, das misericórdias dele, em nome de Jesus. Lá embaixo, cantina, R$8.